Aqui nós estamos na parte 1 do MER. A gente viu como é que começa o projeto. Você começa a entrevistar o usuário, né? Conversar, aquele bate-papo. Vou conhecer a firma. Aqui é uma fábrica de móveis, faz mesa, cadeira. O usuário começa a explicar para você. Aí você começa a coletar informações. E você já vai identificando quais as informações o usuário tem interesse em controlar, né? Chegou, gente, só um minuto. Você vai identificando as entidades, né? O usuário fala para você: a gente produz mesas e cadeiras. Então, e guarda lá no estoque, né? No armazém. A gente precisa ter controlado todo o estoque disponível, que é para passar para o vendedor, né? Aí você já vai identificando as entidades. Entidade é um objeto do mundo real. Pode ser uma pessoa também. A gente chama pessoa de objeto aqui, mas não é para ofender ninguém, não. Só para linguagem técnica, né? Você cria lá uma tabela com itens do estoque. Aí você vai pôr primeira coluna, o código do produto. Segunda coluna, a descrição, né? É uma mesa. Terceira coluna, que cor que é a mesa? E essas coisas aí. E aí você desenha no papel um conjunto de entidades, é representado por um retângulo, né? Isso tudo vocês já lembram como que era, né? Aí você vai ter conjunto de entidades. São várias entidades, todas são ligadas entre si, elas se relacionam. Aí você cria uma terceira tabela que faz a ligação entre dois conjuntos de entidades. Você tem os atributos, que são a cor da mesa, o tamanho, a descrição é atributo. É para você identificar uma entidade dentro de um conjunto de entidades. Conjunto de entidades, você pode falar assim, vai virar uma tabela, né? Imagina uma tabela do Excel. Todas aquelas linhas é um conjunto de entidades. Cada linha da tabela é uma entidade. E cada coluna da tabela vai ser um atributo daquela entidade. Aí nós vimos o que é cardinalidade. Importante esse conceito, hein, pessoal? Quem lembra o que é da última aula? Vamos pegar no pé aí. Quero ver quem vai interagir com o professor. O que é cardinalidade? Quem responde para mim? Pode ser no chat, se tiver com vergonha de falar. Adalto, o que é cardinalidade? Não faz ideia? Só para recapitular. Cardinalidade é quando um conjunto de entidades se relaciona com outro, né? E como é que se dá esse relacionamento? Imagine duas tabelas de Excel. Você tem a primeira linha da tabela A. Ela tem ligação com uma outra linha da tabela B. Supondo que a tabela A seria pessoas. Tem lá CPF, nome, endereço. Tá bom assim. E a outra tabela seria conta corrente, né, num banco. Aí, conta corrente tem a coluna primeira, número da conta. Depois vem saldo, data da última movimentação. Tá bom assim. Só que aí eu preciso saber, essa conta pertence a quem? Eu preciso ligar com uma pessoa qualquer. Eu não vou pôr o nome da pessoa dentro da mesma tabela.
Não usa fazer isso, pessoal. Cada entidade tem que estar separadinho. Uma tabela para cada um. Uma tabela para pessoa, uma outra tabela para conta corrente. Independentemente. Aí eu vou ter que ter uma terceira tabela para ligar pessoa com conta corrente. Eu crio uma tabelinha bem simples, só pego os campos chaves de cada tabela. Vou pegar número da conta na primeira coluna. Segunda coluna, vai ter duas colunas só. Segunda coluna eu ponho o CPF da pessoa, aí eu já amarrei as coisas. Essa tabelinha que eu criei, eu digo assim, é uma tabela, mas não é um conjunto de entidades, né? É um conjunto de relacionamentos. Ah, entendi. E cardinalidade, o que é? É como é que se descreve esse relacionamento, como que ele é feito. Se o Argemiro, que é uma pessoa, está na tabela pessoa, tiver mais do que uma conta, ele está ligado com mais de uma linha da tabela B. Então eu digo que a cardinalidade é de 1 para vários, ou seja, uma pessoa pode ter várias contas. E vice-versa. Se eu tiver uma conta que pode ter vários donos, uma sociedade, né? Uma empresa tem 3 sócios. Então abre uma conta e qualquer sócio pode movimentar. Aí você diz, uma conta possui muitos donos. Então, de A para B é 1 para muitos, de B para A é muitos para 1 também. Você diz que o relacionamento, a cardinalidade, é de muitos para muitos. Então, cardinalidade é a maneira como se dá um relacionamento. Pode ser 1 para muitos, muitos para muitos, pode ser 1 para 1. São esses 3 tipos básicos, né? É assim que você define o que é uma cardinalidade. A gente vai usar esse conceito na aula de hoje. Esse mapeamento aqui seria o relacionamento, tá? E o que é uma chave? Chave é um atributo especial de uma entidade. Eu disse para vocês, cada coluna da tabela é um atributo, cada linha da tabela é uma entidade. Na primeira coluna lá, pessoa, eu tenho CPF, eu disse que é um atributo chave. Por quê? CPF não se repete nunca, é isso. Pela teoria do modelo relacional de banco de dados, é exigido que as linhas de uma tabela, ou seja, as entidades dentro de um conjunto de entidades, não pode se repetir. É garantido para você que não vai ter 2 Argemiro com o mesmo CPF lá. Então o campo-chave é que garante isso para a gente, porque ele não se repete. Conjunto de relacionamento, já falei. Restrições e participação. Restrições é aquele negócio de ter participação total ou participação parcial. Participação total, eu digo assim, toda linha de uma tabela, obrigatoriamente tem que participar do relacionamento. Tem que ter um pezinho do lado de lá. É um exemplo da instituição bancária que eu dei. Você tem uma tabelinha de empréstimos concedidos na agência bancária. Então você põe lá, bem simplesinho, né? É lógico que tem mais coisa, mas só para a gente fazer um exemplozinho bobo aqui. Você tem o número do empréstimo, né? Quando você assina um contrato, você dá um número para aquele papel. E o valor que foi concedido. Aí você olha para essa tabela e fala, mas professor, aqui não me diz nada, tem um código aqui, eu não sei o que é isso. Eu tenho que amarrar esse código com uma pessoa para saber qual é a pessoa que tomou esse dinheiro emprestado. Aí eu pergunto para você, existe empréstimo, conceder empréstimo,
sem ter uma pessoa amarrada com esse empréstimo? Não, né? Tudo tem que ter um devedor, né? Uma pessoa que pegou. Então eu digo para você, a participação do relacionamento entre pessoa e empréstimo é participação total. Quando você desenhar o MER, você vai desenhar um retângulo, escreve lá, empréstimo. Puxa uma linha, aliás, duas linhas. Linha dupla indica para o programador, olha, aqui é participação total. Um losango, que é um conjunto de relacionamentos. Esse aí é uma tabelinha, futuramente vai se transformar numa tabela esse desenho, né? Quando você fizer a conversão entre modelos, ela vai ter o código do empréstimo e o CPF da pessoa. Do outro lado, outro retângulo, você põe lá, pessoa. Puxa uma linha ligando. A pessoa vai ter a tabelinha da pessoa. Do lado pessoa, aquela linha não é dupla. Por quê? É toda pessoa que tem empréstimo? Não. Tem uma que tem outra que não tem. Então se diz que a participação não é total. Aí, por fim da aula ontem, opa, chegou gente. Eu expliquei como é que desenha tudo, como que representa tudo isso, né? E agora a gente está na aula de hoje. A gente vai começar a segunda parte, né, do MER. Que é esse outro slide aqui, tá? Deixa eu só me acertar aqui. O que nós vamos falar hoje? Aspectos de projeto, de entidade e de relacionamento. Aí a gente já vai para uma parte mais avançada. Você já vai tratar de casos mais complicadinhos, de algumas exceções, né? Demora um pouquinho mais para explicar, mas também não é difícil não, é bem intuitivo, tá? Qual que seria o primeiro aspecto a considerar, né? Um tratamento especial aqui de um caso. Substituir atributos por conjunto de entidades. Vocês lembram na aula passada? Deixa eu folhear aqui os slides. Tinha o caso lá do telefone, que eu falei, ó, isso aqui é um atributo multivalorado. Atributos você representa por elipses. Se for uma elipse dupla, está indicando o quê? Um atributo multivalorado. E qual atributo multivalorado uma pessoa pode ter? O Argemiro tem um CPF só, né? Mas ele pode ter telefone. Posso ter 1, 2, 3. Lembra disso? Aqui, ó. Tá quase chegando. Opa. Paciência a gente acha. Só um minutinho. Tinha o desenho do telefone, né? Que era um desenho... Oh, tá difícil hoje, hein? Aqui, ó. Elipse dupla. Indica para você que número de telefone pode ter 1, 2, 3, 10, N valores. E não dá para eu pôr tudo isso numa tabela só, né? Eu ponho lá Argemiro, CPF, nome, endereço. Qual o número de telefone do Argemiro? O número dele é 21214388. Mas tem mais o celular, 9850-6650. Mas tem o telefone do trabalho lá da escola. Põe lá, agora não lembro o número. Tá bom. Aí o Adalto. O Adalto ele gosta, ele adora esse telefone, ele tem 10. Ele tem tudo dual chip. Se for ver, o Adalto tem 20 telefones. Aí o que eu faço? Vou lá, como que eu falei que é atributo?
Não, atributo, telefone? Sim. Eu não falei que o atributo é uma coluna da tabela? Então eu vou lá, crio 3 colunas. Por Gemiro dá, né? Mas para o Adalto tem que criar 20 coluninhas na tabela, uma para cada número. Resolve, né? Não resolve? Resolve. Aí, mas tem a Josefa, ela não curte muito esse negócio, ela tem um telefone só. Vai usar a primeira coluna e as outras 19 colunas. Deixa tudo preenche com branco? Pode ser. Aí eu pergunto para você, nossa, que serviço porco, né? Tá mal feito isso daí. Esse modelo aí tá muito ruim. Então você percebe que a teoria do modelo relacional diz assim: são registros de tamanho fixos. Quer dizer que toda coluninha da tabela tem que estar preenchida, não pode deixar nada em branco, viu? Senão não é registro de tamanho fixo. Um tem telefone, tem um, outro tem 10, então não ficou o tamanho fixo, certo? Qual é a regra para tratar esse caso, esse atributo especial que ele é chamado multivalorado e é representado com uma elipse dupla? Ó, tá indicando para você, isso aqui são N valores. Você tem que criar uma tabela separada chamada telefones e lá você lista tudo que é número de telefone que existe. Professor, e daí? Como que eu sei quem é dono de qual telefone? É simples, cria mais uma coluninha, põe lá CPF. Aí você diz, esse telefone pertence para esse CPF. Mas de quem que é esse CPF? Tem que ir lá na tabela pessoa que você vai achar. O modelo relacional é assim, uma tabela aponta para outra, outra aponta para outra. Tem uma tabela que só serve para ligar duas outras tabelas. Relações, uma se relaciona com a outra, por isso que se chama modelo relacional. Tá bom. Então nós estamos conversados, né? É assim que se faz o tratamento de atributos multivalorados. Acabei explicando tudo de uma vez, né? Aqui, ó, um atributo que virou tabela, conjunto de entidades é uma tabela, né, pessoal? O que mais eu vou falar hoje? Conjunto de relacionamentos binários em vez de 3 ou mais, né? N-ários. Eu não disse para vocês que uma tabela é interligada com outra através de uma terceira? Essa terceira que é o conjunto de relacionamento representado por um losango. Você tem um retângulo, uma linha, um losango, uma linha, outro retângulo. Aí é binário, 2 tabelas. Eu posso ter 3 tabelas interligadas por um conjunto de relacionamento. 3 conjuntos de entidades interligadas por um conjunto de relacionamento. Mas vocês vão ver lá na frente como que funciona o negócio. Nós vamos falar posicionamento dos atributos em relacionamentos. Pessoal, quem tem atributo é entidade, mas o conjunto de relacionamento pode ter atributos, né? É bem comum isso. Eu vou explicar. Aquele losango, você pode pendurar a elipse nele. A gente vai falar disso. E tem um conjunto de entidades que é chamado entidade fraca. É um tipo especial de entidade, é bem intuitivo, vocês vão entender como que é. O que mais que eu vou falar? Para encerrar a aula, eu vou falar o que é especialização, generalização e o que é herança de atributo. Não se assustem com esses palavrões, com esses nomes feios aqui, é tudo facinho de entender, vocês vão ver que é bem intuitivo, tá? Então, vamos lá. Vou ler para vocês esse trecho aqui.
As noções de um conjunto de entidades e de um conjunto de relacionamentos não são precisas, e é possível definir um conjunto de entidades e os relacionamentos entre eles de diversas maneiras. A seguir examinaremos os aspectos básicos no esquema de banco de dados. Tem aquela regra trivial, né, básica, mas tem umas regrinhas que é mais chatinha, por exemplo, que eu acabei de explicar, né? Tributo multivalorado, tem entidade fraca. A gente vai ver nessa aula as coisas mais não triviais, né? Mas não é complicado não, viu, pessoal? Aqui, ó, acabei de explicar, né? Um atributo, que é um atributo especial, atributo multivalorado, que pode ser substituído. Em vez de ele virar atributo de uma entidade, ele vai arrancar ele de lá e vai criar uma tabela separada que vai se relacionar com a pessoa, né? O telefone. Vocês entenderam essa jogadinha de telefone, pessoal? Tá tranquilo? Eu vou fazer aqui o MER de um telefone, né? Para vocês entenderem mais claramente. Então, considere o conjunto de entidades. Funcionário é uma pessoa. Nome, endereço, ID do funcionário. Quando eu falo ID do funcionário, é um número, um código. Aqui, quando você vê ID assim, ó, normalmente é o atributo-chave, né? É um CPF, um RG, o número de matrícula do funcionário da empresa, pode ser, né? O nome. Para simplificar, né? Não tem endereço, mais nada. E telefone. Olha aqui, o telefone é multivalorado, né? Tem um tratamento especial. Quando você fizer a conversão entre modelos, agora é fácil. É só desenhar lá uma elipse dupla e acabou. Tá feito o MER. Mas na conversão entre modelos, que vai ser uma aula depois, acho que é a próxima ou na outra, aí é que vai acontecer essa brincadeira que eu vou explicar aqui. Tratamento especial para atributos multivalorados. Então, pode ser facilmente questionado que o telefone é uma outra identidade e não um atributo, né? Põe lá. O local onde fica o telefone, se é na residência, se é no trabalho, se é móvel, e o número, certo? Então a gente redefine o nosso desenho da seguinte maneira: cria um retângulo, digo, conjunto de entidades funcionário. Vai ter o ID e o nome. Aí cria uma outra conjunto de entidades que eu chamo de telefone. Vai ter o número de telefone e o local onde fica o telefone. Ah, bacana. O que falta? Falta saber quem é dono do telefone, né? Eu crio uma terceira tabela, vou chamar de telefone-funcionário. Pessoal, conjuntos de relacionamentos se usa muito fazer assim, você dá o nome da entidade do lado esquerdo, o nome da entidade do lado esquerdo, tracinho. Quando você vê um nome assim, você já pode intuitivamente pensar, isso aqui é um conjunto de relacionamentos, é uma tabelinha de ligação, tá? Então tem uma figura aqui de como é que se faz. Aqui você tem o funcionário, é assim que desenha o funcionário. Conjunto de entidades funcionário. Pendura várias elipses, cada elipse é um atributo, né? Vai virar uma coluna da tabela, cada uma dessas elipses. Por que a ID funcionário está sublinhado? Pessoal, a teoria do modelo relacional é assim. É obrigatório, toda entidade precisa ter um atributo-chave, que é para garantir que essa linha não vai se repetir na tabela. E
qual é esse atributo aqui que eu sublinhei para indicar? Esse aqui é o atributo-chave. ID do funcionário. E depois tem outros atributos lá, né? Aqui desenhou errado, viu? O livro está errado. É que esse livro foi traduzido. Na hora de traduzir, o tradutor ele não é um cara especialista em informática. E às vezes ele erra. Aqui tinha que ter o quê? Quem sabe me dizer? Tá faltando aqui a elipse dupla, né? Porque é multivalorado. Então tá aqui o conjunto de entidades funcionário, que é o A. Aí o que eu peguei? Olha a diferença, ó. O telefone estava aqui. Olha o que virou o telefone aqui. Virou um outro conjunto de entidades. Agora o telefone está aqui. Beleza, pessoal? E como é que eu amarro uma coisa com a outra? Eu vou criar um conjunto de relacionamentos chamado telefone-funcionário, que vai ter só duas coluninhas. Uma coluna para o número de telefone e uma outra coluna para o ID do funcionário. A maioria das vezes, nós pegamos o campo-chave da tabela A, junta com o campo-chave da tabela B, para criar esse losango aqui, que é o conjunto de relacionamentos. Aqui, mais uma vez, o livro está errado. O que falta aqui, pessoal? Agora não é mais multivalorado, virou uma entidade para cada linha. Mas ainda está faltando uma coisa aqui. Quem sabe me dizer? Não é um atributo-chave? Olha aqui, ó, tem que estar sublinhado. Aqui o livro está errado mais uma vez. Tá vendo por que é bom participar das aulas? Se você só vai ler, você vai ficar meio confuso. Às vezes até você descobre que tinha que estar sublinhado, mas você fica aquela dúvida no ar. Agora eu digo para você, está errado esse desenho. Então é assim que é o tratamento. O que era isso? Toda vez que você vê aqui, ó, tinha que estar indicado, ó, elipse dupla. Vai ter que virar isso daqui, é a maneira correta de desenhar. Você pode largar lá a elipse dupla? Pode, está documentado, todo mundo sabe que isso daqui depois vai ter que refazer. Na hora de eu fazer a conversão entre modelos, modelo conceitual, que é só desenho que tem, está vendo aqui, para modelo lógico, ali eu vou ter que especificar direitinho cada tabela, cada coluna, vai ter que transformar desse jeito aqui, tá bom? Agora, conjunto de relacionamento binário e conjunto de relacionamento n-ários, ou seja, binários são duas entidades se relacionando. Pode ser 3 se relacionando, pode ser 4, quantas você quiser. Só que eu digo para você, use sempre binário, tá, pessoal? Existe ternário? Existe. Existe quaternário? É teoria, é igual aqueles livros malucos de matemática. Existe um monte de coisa que ninguém usa. É assim. Eu recomendo, aqui o livro está recomendando. Use sempre binário. Evita usar ternário. Às vezes você se depara com alguma situação que tem que ser ternário, não tem mais outro jeito, então você cria ternário. Mas a maioria das vezes, nem sempre, dá para converter um relacionamento ternário em um relacionamento binário. Façam isso sempre que possível, pessoal. Sabe por quê? Você mostra um desenhinho lá, relacionamento ternário. Documentei, joguei no colo do programador. O programador já vai coçar a cabeça, vai se esforçar para entender. Eu acho que eu entendi, mas é melhor perguntar, né? Vai lá, pergunta para o analista, o que você desenhou aqui, explica para mim, eu não tô com medo de fazer errado a codificação, né? Aí você explica.
Aí você cansou de explicar e olha para a cara do programador, ele faz de conta que entendeu, para tá com vergonha, né, e vai embora. Você vê como que é difícil. Quebra em relacionamento binário que você ganha mais. Dá para fazer. A maioria das vezes dá para fazer. Aqui é um exemplo. Analista cuida disso. Tem que conhecer o que está acontecendo e projetar corretamente as coisas. Tem que ter paciência. Ah, você, analista, não entendeu? Volta lá, conversa com o usuário. Pergunta para ele as regras de negócio. Tenta repassar aquela explicação que o usuário deu para você. Porque ele é especialista do negócio. Ele vai dizer as regras de negócio para você. Talvez você possa modificar esse desenho. Tudo tem que ser muito bem conversado, entendido, acordado, aprovado. Não pode errar, pessoal, não pode ter dúvida. Daqui 3 meses a aplicação está lá rodando e o usuário fala, isso aqui está errado. E daí? Já inseriu mais de 1000 registros nas tabelas. Você olha o transtorno que você vai passar, a vergonha que você vai passar. Você não pode mexer mais. Você mexe numa tabela de 1000 linhas, vai perder a informação. Você acrescenta uma coluna, uma tabela que já tem 1000 linhas. O que vai acontecer? Aquela coluna vai ficar em branco. Então aí começam os problemas. Por isso que não pode errar, tá? Então vamos lá. Vamos entrar na discussão. Na análise, né? O trabalho nosso é esse. Nós somos analista. Eu vou ler para vocês aqui. E em seguida eu vou comentar esse texto. Os relacionamentos nos bancos de dados normalmente são binários, tá? Duas entidades e um conjunto de relacionamento. Alguns relacionamentos que parecem não ser binários podem, na verdade, ser mais bem representados por dois relacionamentos binários, ou seja, um ternário quebrou em dois binários, dá para fazer. Por exemplo, seria possível criar um relacionamento ternário. É um pai, uma mãe e um filho. São 3, então 3 entidades é relacionamento ternário. Eu preciso ligar o filho com o pai e preciso ligar o filho com a mãe. Preciso ligar o homem com a mulher, então é um ternário. Entretanto, esse relacionamento também poderia ser representado por dois relacionamentos binários. Ou seja, eu ligo a mãe com o pai, né? Depois eu ligo um filho com o pai e um filho com a mãe. Ali dá na mesma, tá todo mundo ligado, toda a família unida de novo. E logicamente, para programar fica mais claro. O programador programa um código mais leve, funciona melhor. Todo mundo vê e entende o que está acontecendo, sabe? É isso. Usar dois relacionamentos, mãe e pai, fornece um registro da mãe de um filho, mesmo se não conhecermos a entidade do pai. Olha aqui que você ganhou nisso. Às vezes, sei lá, a mãe ficou viúva, ou então ela teve um filho, mas não se casou. E fica só o quê? A mãe e o filho. Você não precisa obrigatoriamente relacionar com o pai. Que é um fato assim, acontece muito, né? É meio triste ter uma família que não está completa, mas é muito comum e você precisa representar isso no seu banco de dados. Não ficou mais apropriado essa relação do que você fazer um relacionamento ternário e aí quando aparece lá na tabela de relacionamentos, não é isso que a gente faz? Nome do pai você vai ter que deixar em branco. O modelo relacional, ele exige que todos os campos estejam preenchidos.
Pode deixar em branco? Pode. Mas você sabe o que é uma bomba relógio? É um negócio assim, está funcionando até a hora que dá um problema, né? Então ficou assim, ó, relacionamento ternário aqui, vamos dizer, é pai é o A, mãe é o B e o filhinho é o C. É um relacionamento ternário. Eu vou quebrar isso, vou dizer assim, ó, o pai e a mãe, desenho um negócio aqui, ó, separadinho assim, deixa eu ver. Só isso. Relacionei o pai com a mãe. Depois eu faço um outro desenho, assim, relacionei o pai com o filho. Depois eu faço um outro desenho ainda, teria que ser 3 relacionamentos, né? A mãe com o filho. Eu vou ter 3 conjuntos de entidades e relacionamentos, tá? Mas vai ficar uma coisa mais clara, mais bem documentada. O software vai funcionar mais lisinho. Toda vez que alguém vai mexer no programa, olha, não entende direito, na pressa acaba fazendo errado. A recomendação é essa, sempre que possível, às vezes tem que deixar assim. Transforme conjunto de relacionamento ternário em binário, tá bom? Pessoal, vocês estão entendendo tudo até aqui? Opa, tem uma pessoa aqui. Isabelle. Bom dia, Isabelle, tudo bem? Apareceu na minha aula. Deixa eu ver se ela entrou. Entrou, olha lá. Belezinha. Gosto muito dessa moça. Acho que logo ela entra. Ah, entrou. Tá bom, então. Vamos em frente. Aqui é um outro assunto, pessoal. Eu disse que tinha conjunto de relacionamentos. É uma tabela de ligação. E não é entidade. Mas é comum, usa muito, tá? Assim, não usa muito, mas é bem comum, você vai se deparar com essa situação. Um conjunto de relacionamentos que possui atributos. Esses atributos, eles podem ser posicionados no losango, né? Você pendura uma elipse lá. Ou no conjunto de relacionamentos A, ou no conjunto de relacionamento B. E como é que você sabe aonde é que você vai posicionar? Você olha, analisa, pensa. O trabalho nosso é decidir, interpretar, analisar, projetar. É nosso trabalho, nós somos analistas, né? Então vamos discutir, analisar esse caso aqui. Vou lendo o texto devagarzinho, a gente vai entendendo. A razão de cardinalidade de um relacionamento. Lembra de cardinalidade, que eu dei uma repassada hoje, né? Um para muitos, muitos para muitos, um para um, é isso. Pode afetar aonde é que você vai pendurar o atributo de relacionamento. A princípio ele é um atributo do relacionamento, mas às vezes pode pendurar no conjunto A ou no B. Portanto, os atributos dos relacionamentos. Cardinalidade aqui, ó, um para um. Ou um para muitos. O que está dizendo aqui? Um dos lados do conjunto de entidades, a cardinalidade é 1, tá? Podem estar associados a um dos conjuntos de entidades participantes. Então você pendura esse atributo ou no conjunto de entidade A ou no conjunto de entidade B. É isso que está falando aqui. A gente vai ver no exemplo. E não ao conjunto de relacionamento. E não no losango, né?
Aqui vão dar um exemplo, agora vai ficar clarear as ideias. Sempre quando mostra exemplo, clareia, né? Então, ficou assim. Vamos especificar um depositante. Depositante é um cara que tem conta no banco, né? De um lado você tem uma pessoa, né? A gente chama cliente. Aí você tem os dados do cliente, né? Tem lá o RG, o nome, endereço. Tem um outro conjunto de entidades que seria uma conta bancária. Conta bancária tem o número da conta, o saldo e a data da última movimentação. E aqui no exemplo está dizendo, só um minuto pessoal, peraí. Esse depositante, ele está se relacionando com contas, né? Cada pessoa tem uma conta, uma tabela ligando com outra tabela. Está dizendo que tem uma terceira tabela, que é depositante. O que você vai ter normalmente nessa tabela depositante? Número da conta e o RG da pessoa. Eu liguei, pessoa com conta, é isso. Diz que esse é um para muitos. Ó, uma pessoa tem muitas contas. Isso é a cardinalidade. Tal que um cliente pode ter várias contas, mas cada conta é mantida apenas por um cliente. Isso daqui não é você que analisou e deduziu, não. Isso daqui é uma regra de negócio. O especialista do negócio é que vai te dizer. O gerente de contas lá, ele diz, olha, aqui funciona assim, tá? Tem que ter certeza, cardinalidade. Entrevistar o cliente. Nesse caso, o atributo data de acesso, a data que eu movimentei a última conta, que fiz um depósito ou um saque, especifica quando o cliente acessou pela última vez a conta. Poderia estar associado ao conjunto de entidades conta. Por quê? Pessoal, para vocês não errar nunca, tem uma regrinha que não falha. Você põe sempre pendurado do lado muitos. Qual que é o lado muitos aqui? Um cliente tem várias contas. Data do último acesso da conta. Põe na tabela conta. É uma regra que funciona sempre. Sempre vai do lado muitos. Vocês vão ver por quê. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem a figura 6.18. Tá aqui. Todo esse blá 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 tá nessa figura aqui, ó. Johnson, no livro americano é tudo em inglês. Ele é um depositante. Ele depositou na conta número A101 no dia 24 de maio. Johnson tem uma outra conta, ele depositou a outra conta A201 no dia 17 de junho. Foi o que eu disse para você, ó. Tá vendo aqui, ó, tem duas contas para uma pessoa. Quando é mais de um, você já fala vários. Então aqui muitos, né? Muitas contas pertencem a uma pessoa, o relacionamento de um para muitos. O que está escrito no texto lá? De que lado eu vou pendurar essa data aqui? Essa data é um atributo do relacionamento, não é? Do depósito. Que data foi feito o depósito? Eu penduro do lado muitos, que é onde tem as contas. Por que eu não posso pôr do lado de cá? Eu ponho lá Johnson, é pessoa. Ponho lá uma data, 24 de maio.
Essa data é a última data que ele movimentou a conta dele. Ah, legal. Mas qual conta? Eu tenho duas. Aí fica confuso. Então, se você pôr aqui do lado de cá, você já diz qual conta que é. Ó, dia 24 de maio numa conta, 17 de junho na outra. Sempre põe do lado muitos. É assim. Aqui está tendo uma representação. Não é o MER, pessoal. Esse desenho aqui não é MER. É só um exemplo para poder explicar analisar a transação aqui, o que está acontecendo. Agora, o que aconteceu? É o mesmo exemplo, só que faz de conta que mudou a regra de negócio. Não é mais um para muitos. O gerente falou para você, olha, é muitos para muitos. Ou seja, uma pessoa pode ter muitas contas e uma conta pode ter muitas pessoas. Ou seja, aquela conta pertence a várias pessoas e cada pessoa pode ter mais de uma conta. Relacionamento de cliente para conta é muitos para muitos, tá bom? Esse negócio se chama cardinalidade, muitos para muitos. Tá vendo como que usa os conceitos que eu expliquei na aula passada? E para poder ir projetando de acordo com os conceitos. Então aqui, ó, Johnson abre aqui para 2, né? Então é um para muitos, correto? Tem uma conta A101, conta A201. Só que você olha do lado de cá, uma conta. Ó, a mesma conta do Johnson. Abre para 2 aqui. Pode pertencer para o Smith e também pertence a Johnson. Então, relacionamento muitos para muitos. Ah, professor, e agora? Que lado que eu ponho? Você falou que quando sempre põe do lado muitos, mas aqui também é muitos. Então você põe no meio. Essa é a regra da teoria, né? Quando você for criar as tabelas, você vai criar uma tabela cliente. É lógico que aqui tem mais atributos, não é só o nome, é só para simplificar. Vai criar uma tabela conta e uma terceira tabela que só vai fazer a ligação. O que vai ter na tabela do meio? Eu pego aqui o atributo-chave daqui, o atributo-chave daqui, e mais os atributos que pertencem ao conjunto de relacionamento. A data de último acesso, né? Quando é que o Johnson movimentou pela última vez essa conta? Entendeu? Esse atributo fica aqui no meio. Aqui seria o losango, né? Aqui um retângulo, aqui outro retângulo. Tudo bem até aqui, pessoal? Tem dúvidas? Tá meio complicadinho já, né? Falem alguma coisa. Adalto, fale alguma coisa, tá entendendo? Só para eu saber se eu posso prosseguir. Oi, professor, tô entendendo sim, tá tudo tranquilo. Tudo Aí, claro, que bom, né? Fico feliz que eu estou cumprindo a minha missão. tá muito Com claro. certeza. Pode continuar. Às vezes eu sou meio repetitivo, fica enjoativo, não fica? Não é enjoativo não, é sossegado. Ai, que bom, obrigado. Fico feliz. Aqui um resuminho sobre o posicionamento de atributos de relacionamentos. Aonde eu posiciono? No conjunto de entidades A, no conjunto de entidades B, ou eu posiciono no meio, na tabela de conjunto de relacionamentos. A regra geral, para não precisar decorar as regras uma por uma, põe do lado muitos. Se for um para muitos, você põe do lado muitos. Ah, tá. E se for muitos para muitos, que lado que eu ponho? Você põe no meio, no conjunto de relacionamentos, naquela tabela que está ligando as duas. E se for um para um? A última regra.
É a regra do vale tudo, tanto faz, qualquer lugar que você pôr tá valendo. Mas você tem que ter certeza que esse relacionamento é de 1 para 1. Como que você tem certeza? Se você olhar para a tabela e ver que só tem 1 para 1, só tem 1 para 1, pessoal, não cai nessa arapuca, viu? Ah, então é 1 para 1, só estou vendo aqui, isso é tudo 1 para 1. Aí depois de 1000 registros aparece 1 para muitos. Pô, e agora, hein? Você estava lá dormindo, sem querer alguém inseriu informação, quebrou o modelo seu. Aí você volta lá, ó, você inseriu informação errada. O cara falou, não inseri nada errado não, é assim mesmo, uma pessoa pode ter duas contas. E aí é a vergonha que você vai passar. O que você tem que fazer? Tem que conversar com o especialista do negócio. Vai lá no gerente de contas e pergunta. Ô, doutor, sei lá, o nome do cara lá, o gerente. Como que funciona o esquema aqui? Uma pessoa pode ter duas contas? Não, uma pessoa só tem uma conta. Ah, tá. E uma conta pode pertencer a mais de uma pessoa? Não, é 1 para 1. Aí sim você vai ter certeza. E aí você vem aqui, a data da última movimentação. Você fala, tanto faz, né? Põe do lado do cliente, põe do lado do conta ou põe no lado do relacionamento. É a regra vale tudo, a regra do tanto faz, 1 para 1 é o mais flexível. Ou então põe do lado muitos. Se dos dois lados for muitos, põe no meio, tá? Esse atributo que é um atributo do relacionamento, não é nem da entidade A e nem da entidade B. É uma regra de modelagem de dados, tá, pessoal? Isso daí tem que decorar essas regrinhas, não tem jeito. Faz um resuminho, faz uma cola, né? Você vai lá naquela agenda, lá no começo da aula, tem uma listinha lá. O que eu vou falar hoje? Para cada tópico, faz uma colinha. A cola para esse negócio é esse slide aqui, ó. Na minha aula pode colar, aliás, eu até incentivo. Quando for fazer prova, cole à vontade. O importante é escrever com as suas palavras, explicar direitinho, detalhadamente. Eu não gosto de resposta curta. Escreve umas 3 linhas cada resposta. Outro assunto, só para a gente posicionar, ó, tô no slide 14 aqui, né? Para dar uma repassada. O que eu falei? A gente ia explicar hoje. Isso daqui é o lance do telefone lá, né? Tributos multivalorados virou conjunto de entidades. O lance lá do casal que tem um filhinho, né? Ternário. Expliquei agora esse lance da atributo de um conjunto de entidades. Onde é que eu ponho? Tem 3 tabelas. Qual tabela eu vou pôr essa data? Tá lá a regrinha. Agora nós vamos falar desse conjunto de entidades fraco. É uma tabela. Imagine, quando eu falar conjunto de entidade, imagine uma tabela do Excel. Tá, então vamos lá. 13. Aqui. Então é uma tabela que, por que se chama conjunto de entidades fracos? Eu digo assim para vocês. A teoria do modelo relacional exige que todo conjunto de entidades, a entidade tem que ter um atributo chave. É um atributo que é garantido que ele não se repete. Você correu o dedo na tabela, naquela coluninha daquele atributo, nunca vai ter repetição. Um atributo CPF da pessoa não repete nunca, é garantido que não repete. Isso é exigido pelo modelo relacional. Não dá para criar uma tabela de banco de dados que não seja assim. Sempre tem um atributo que é atributo-chave. Ah, professor, mas não tem, não sei.
Como que eu faço? Tem um artifício, você atribui um número. Ó, o primeiro que entrar é 1, a segunda linha que eu inseri na tabela é 2 e vai embora. Esse número jamais vai se repetir, você tem que tomar cuidado assim. Eu vou atribuir o número 95. Você tem que ir lá e ver se você já não atribuiu esse número, se não foi usada essa posição. Quando deletar registro, não reaproveita o número, senão dá confusão. Ah, mas você sabe, para falar a verdade para você, o software, o computador controla isso para você. É só você dizer para ele, isso aqui é um número chave. Ele controla para você, ele mesmo vai ver lá, ele vai atribuindo, né? É aquele tal do ID da pessoa. Se eu falar isso aqui é ID da pessoa, eu falo para o computador. Isso aqui é um número sequencial. Ele controla para você. Não se preocupe. Sempre vai ter. Mas, então, por que que tem conjunto de entidades fracas? É só você ir lá e criar. Não, não pode. Não é assim também, pessoal. Você está forçando a barra. Tem que analisar. Tem que montar direitinho o MER de acordo com o que o cliente falou para você. Atributo fraco é um atributo que não tem atributo-chave. É um conjunto de entidades que não possui atributo-chave. E mais, conjunto de entidades fracos é um conjunto que ele depende sempre de outro conjunto de entidades. Ele só existe em função de um outro conjunto de entidades. Ele está sempre ali dependente. A palavra correta é essa. Pendurado. Aqui, deixa eu ver o exemplo que foi dado. Ele sempre está associado a um conjunto de entidades forte, esse sim tem a chave primária. E o conjunto de entidades fraco vai usar o atributo-chave do conjunto de entidades fortes, porque ele está pendurado lá, ele é parte daquele negócio. Vamos dar uma ilustração assim, um exemplo. Outra vez, na instituição bancária, num banco, né? Lembra antigamente tinha aqueles carnê de pagamento? Eu lembro que eu tinha um carnê que eu comprei um terreno na imobiliária, me deram um carnê grosso, tinha 3 anos para pagar, era 36 parcelas. Cada folha do carnê, tem um carnê do IPTU, né, que vocês têm hoje, parecido. Tem data de vencimento, valor da parcela, não é isso? E tem o número da parcela. Começa no primeiro, vai até o 10, né? O IPTU é assim. Faz de conta que você foi no banco, então, você tomou um dinheiro emprestado. Pegou lá R$ 1.000. 1.000 não, pega aí R$ 5.000. Aí negociou, vou pagar em 10 vezes, vou pagar R$ 500 por mês. Faz de conta que deram um carnê para você, em papel, igual antigamente. E está numerado de 1 a 10 as parcelas. Tem data de vencimento, um mensal, né? E R$ 500 é o valor do pagamento. Aí você vai lá no banco de dados, né? Você é analista do banco. Cria uma tabela, né? Uma entidade, pagamento, né? Carnê. Você põe aqui número da parcela, né? Da prestação, data de vencimento e quantia. Bacana. Só que olhando para esse negócio aqui, qual é o campo-chave? Data não pode ser. Data repete, né? No mesmo dia eu posso pagar 2 carnês. Pode ser que tenha outra pessoa que fez financiamento, vence na mesma data que eu, não dá. Quantia muito menos, né? Tem milhares de clientes no Banco do Brasil.
Não é muito difícil de ter um cliente que tem um carnê com o mesmo valor que o meu. Número do pagamento pode ser? O meu está numerado de 1 a 10. Repete esse número. Para mim não repete, mas e se chegar outra pessoa lá e financiar qualquer coisa que seja em 10 vezes? Vai numerar também de 1 a 10. Eu vou inserir nessa mesma tabela, vai dar conflito. Ele também vai ter parcela número 1, de 1 a 10. Então, eu digo assim, esse poderia ser um tributo-chave, não vai poder usar. Mas e como que eu faço então? Eu digo assim, isso aqui é um conjunto de entidades fraco. Por quê? Não tem um atributo-chave. Mas professor, se diz que o computador controla, eu taco aqui um ID do pagamento e manda bala. Não, isso aí vai ser um trabalho mal feito. O correto aqui pergunto para você, quem é que está pagando isso? Você olha para a tabela, não diz nada, né? Ó, primeira parcela vence tal, quantia tal, mas e daí? Quem é que tomou esse dinheiro emprestado? Quem é que está pagando isso daqui? Não está faltando coisa? Sim, está faltando o nome do cliente. E como é que a gente faz? É só criar um conjunto de relacionamentos. Uma terceira tabela, né? Tabela 1 é cliente, tabela 2 pagamento, tabela 3 relacionamento. E amarra tudo, correto? Correto, e é isso mesmo que a gente vai fazer. Tem toda uma simbologia gráfica, um jeito correto de desenhar isso, para eu dizer, ó, essa tabela aqui não é bem um relacionamento com o cliente. Ela é parte, ela está amarrada com o cliente, assim, ela se completa lá, ela é dependente. Como é que eu faço? Você sempre vai ter um conjunto de entidades forte, esse sim tem o campo-chave, que é a pessoa, e você vai pegar o conjunto de entidades fraco e relacionar com o conjunto de entidades forte. O conjunto de entidades fraco, como ele não tem atributo-chave, ele vai usar o atributo-chave do conjunto de entidades forte. É isso. Porque esse pagamento é dele, né? Então amarra lá com ele. Você chama conjunto de entidades forte, conjunto proprietário. Para um conjunto de entidades fracos ser significativo, para fazer sentido, né? Saber de quem é aquele pagamento, ele precisa se associar a um outro conjunto chamado conjunto identificador, que é o conjunto de entidades forte, também chamado de proprietário. Ele que deu origem ao conjunto de entidades fraco, está tudo pendurado nele. Então, no exemplo do empréstimo, os pagamentos vão estar amarrados com um outro conjunto de entidades. Tem uma tabela que se chama empréstimo. No banco, né? Eu falei aqui que é a pessoa, mas não é. Aqui, na verdade, é essa tabela empréstimo. Empréstimo tem o quê? ID do empréstimo e quantia que foi emprestada. Depois eu crio uma outra tabela, esta sim, que é o nosso conjunto de entidades fraco, chamada pagamentos. E lá vai ter aqueles campinhos que eu já mostrei para vocês. Aí eu vou ligar. Esse pagamento se refere àquele código de empréstimo. Então, como que faria? É bem intuitivo, né, pessoal? Eu pego o ID do empréstimo e amarro com o meu carnê aqui, que está numerado de 1 a 10.
E aí eu crio o conjunto de relacionamentos. E nunca vai se repetir, né? Se eu pego um empréstimo em 10 pagamentos, vai ter o código do empréstimo L101, é um código de um contrato. Parcela 1, L101, parcela 2, L102, parcela 3, e assim vai. Nunca vai se repetir. Ah, professor, e se eu fizer um outro empréstimo? Eu vou dar número diferente, L101 não, agora eu vou dar número L102, aí começa tudo de novo, L102, tracinho 1, primeiro pagamento, L102, tracinho 3. Percebe que não repete? Então, a nossa tabelinha de pagamentos, eu tenho a primeira coluna que era o número da parcela, né? De 1 a 10, lembra? Esse atributo não é atributo-chave. É quase que um atributo-chave, mas ele precisa de um atributo-chave do entidade forte para poder compor a chave. Ele é chamado discriminador, não é chamado de chave. Você pode chamar de chave parcial, porque ela não é completa, é só uma parte da chave. Precisa se juntar com outro atributo para formar a chave. Tem que ter um desenho para entender, né? Então aqui, conjunto de entidades, conjunto de relacionamentos, aquilo que eu expliquei para você. Eu pego o campo-chave da tabela empréstimo, é o código do empréstimo, ID do empréstimo, né? E pego o número do pagamento da minha tabelinha pagamentos e amarro os dois. E está resolvido o problema. Não tem o desenho aqui, ai que pecado. Acho que deve ter mais para frente. Conjunto de relacionamento identificador, ou seja, a tabela empréstimo, né, que é o conjunto de entidades forte que tem o campo-chave. Não deve ter atributos, blá 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 blá, já que quaisquer atributo associado ao conjunto de entidade fraco. Veja a discussão sobre atributos. Pessoal, vou pular isso aqui, que isso aqui é bobageira. Não esquece, não lê isso aí não. Comentário que não acrescenta nada. Então ficou assim o nosso MER. Como que eu desenho no papel um conjunto de entidades fraco? No início, você está entrevistando usuários, você está pondo as ideias no papel, você põe dessa maneira. Pode pôr que o papel aceita qualquer coisa, mas é assim mesmo que faz, tá? Depois você dá uma repassada e vai refinando, detalhando as coisas. Inicialmente você desenha assim, ó. Eu tenho uma tabela chamada empréstimo. Quais os atributos? A quantia que foi concedido o empréstimo, né? Que o banco emprestou. E o ID do empréstimo, né? O código do... Quando assina o contrato, carimba lá, ó, número tal. Só isso, bem simplesinho. Aí é lógico que esse número vai estar amarrado com outra tabela de cliente, mas isso aqui não interessa no momento. Esse empréstimo foi negociado para pagar, digamos, 10 vezes. Vai vencer mensalmente. E o valor do empréstimo, essa quantia aqui, 5.000, vai dividir em 10, vai dar 500. Então eu vim aqui e criei uma outra tabelinha. Aqui vem atributo dos pagamentos, né? Tabela de pagamento. R$500. Data do pagamento é mensal, todo mês vence, né? Dia 10, por exemplo. E aqui tem um atributo aqui, número do pagamento, eu numerei de 1 a 10. Por que está pontilhado aqui, ó? Tá vendo? Aqui está pontilhado, mas aqui está uma linha firme, contínua. Por quê?
Ó, do lado esquerdo está indicando conjunto, atributo chave, né? Não é assim que eu expliquei? Atributo é representado por uma elipse. E se o atributo for chave, tem que sublinhar. Toda vez que você desenhar isso, pelo menos uma das elipses tem que estar sublinhado, porque é a regra do modelo relacional da teoria. Todo conjunto de entidades tem que ter um atributo chave, que é para garantir que essa entidade ela não vai se repetir no mesmo conjunto. Numa planilha Excel, todas as linhas têm que ser diferentes uma da outra. E por quê? Do lado de cá está pontilhado, está mais fraquinho, né? Então, está indicando que é entidade fraca. Está indicando que isso daqui não é um atributo chave. Ele é um atributo chave parcial, né? Lembra que eu expliquei ali atrás? Parcial vem de parte, quer dizer, está faltando uma parte para compor a chave, é isso. Bacana. Estou falando de representação gráfica. Por que que aqui, ó, esse retângulo tá duplo, né? Retângulo linha dupla. E aqui tá simples. Retângulo simples indica entidade forte. Sempre tem lá o chave, né? Atributo chave, chamado de chave primária, atributo chave. E do lado de cá, como eu não tenho, eu representei com linha dupla. Retângulo com linha dupla está indicando para você. Isso aqui é um conjunto de entidades fraco. Depende sempre de um outro, está sempre amarrado com o outro. E esse losango aqui, por que está com linhas duplas? Losango eu disse para vocês, é conjunto de relacionamentos, correto? E ele está com linhas duplas porque ele está relacionando o conjunto de entidades fraco com o conjunto de entidades forte. Pessoal, isso aqui é tudo bobeira, você vai ver que é tão simples, é só a maneira de desenhar. Isso aqui é uma ideia, um conceito tão fácil, tão intuitivo, facinho de entender. Tudo isso daqui, como que vai ser feito? Deixa eu ver se está explicado aqui adiante. Não, acabou, morreu aqui. Quando eu for transformar esse negócio em tabela, eu tenho que explicar direitinho. O computador não vai aceitar esse negócio de fraco, forte. Para ele tem que ser ou é 0 ou é 1, ou é verdadeiro ou é falso. Tem que estar muito bem lógico. Vai acontecer o seguinte, quando você for criar a tabela, você vai pegar o número do empréstimo, como eu falei lá atrás, e vai associar com o número do pagamento ao empréstimo número 101, parcela 1. Então fica assim, aqui dentro desse conjunto de relacionamentos, é uma terceira tabela que você cria, né? Você vai ligar essa tabela com essa. Você põe 101 tracinho 1, 101 tracinho 2, 101 tracinho 3 e vai até o 10. Relacionei empréstimo com pagamento, tá amarradinho, é assim que é feito. Entendi, professor. Então, beleza. E essa simbologia aqui, essa aqui é uma seta, né? Lembra que eu falei? Indica cardinalidade, essas faixinhas, essas setas indicam a cardinalidade. E o que é cardinalidade? É o número dos relacionamentos. Um relacionamento. A pontinha da seta representa o número 1. E o outro lado da seta representa muitos. Essa seta está indicando assim, ó. Um empréstimo possui muitos pagamentos. Se relaciona com muitos pagamentos. É isso. Essa linha dupla, eu expliquei lá atrás. Outro conceito, ó, a gente explicou vários conceitos, agora a gente está montando, colocando tudo junto. Agora está ficando mais interessante, já dá para fazer um jogo aqui, já dá para começar a trabalhar, né?
Aqui é tudo junto. Linha dupla, eu expliquei lá atrás, está representando participação total. Alguém que é especialista do negócio, o cara do banco lá, o gerentão, disse por mim que sou analista, né? Olha, Remiro, todo pagamento tem que se relacionar com algum empréstimo. É referente a qual empréstimo esse pagamento? Você está pagando o que aqui? Eu tenho que ligar com aquele contrato de empréstimo, né? E essa linha dupla está indicando, é participação total. Participação total pela teoria do modelo relacional de banco de dados. Diz, toda a linha dessa tabela pagamento tem uma participação nesse relacionamento. Está amarrado com uma outra linha da outra tabela. Ele sempre se relaciona, é isso. Tudo bem, pessoal? A gente vai voltar nesse conjunto de entidade fraco quando a gente for fazer a conversão de modelos. O que é conversão de modelos? Eu pego todo esse desenho aqui, ó, que é um modelo conceitual, o MER, vou converter para o modelo lógico. Vai virar tabela. Como é que eu construo uma tabela olhando para esse desenho? É simples, intuitivo, mas é uma outra aula que eu vou explicar para vocês. Por enquanto, entenda, o conjunto de entidade fraco tem que estar amarrado com um conjunto de entidade forte. Por quê? Ele vai usar essa chave aqui, ó, para poder construir essa tabela aqui. A gente vai repassar depois. Pessoal, a aula de hoje é meio curta, não tem tanta coisa, só tem 30 slides. A aula passada foi 50 e pouco. Hoje acho que vai acabar mais cedo. Então, ó, nós estamos aqui no 20, só para se situar aqui na... Expliquei aqui, né? Todo mundo entendeu até agora? Por favor, perguntem. A última parte é esses nomes feios, esses palavrão aqui. Tem gente, eu sou assim, eu pego esses livros para estudar, eu leio de ponta a ponta. Dou uma varrida de ponta a ponta. Eu começo a ver nome teórico, esses nomes técnicos, a especialização, generalização, hierarquia. Eu pego e jogo o livro do lado. Já cansei. Pô, é muita teoria, muito conceito, muito palavrão, nome estranho. Mas não tenham medo. Isso aqui é simplesinho, é bem intuitivo. Pessoal, por que eles criam essas teorias malucas para a gente estudar? Sabe por quê? Teoria nasceu da prática do dia a dia. Alguém que está trabalhando notou que sempre repete, sempre é do mesmo jeito. É tipo assim eu vou fazer um bolo. Eu misturo os ingredientes, assei e tal, o bolo ficou gostoso. Eu anoto aquela receita. Aquela receita é a teoria. E eu divulgo para as pessoas, olha, faz assim que fica gostoso, dá certo. Isso aqui é a mesma coisa. Alguém que fez o banco de dados, a teoria nasceu da prática, né? A prática vem em primeiro lugar. É por isso que eu estou ensinando aqui, não adianta ficar com blá blá blá. Se vocês não fizerem, vocês não vão entender. E não se preocupe que isso aqui não é coisa inútil. Tudo isso, na hora de fazer, vocês vão usar. A teoria nasceu da prática e é usada para apoiar a prática. Tudo tem a sua finalidade, né? A gente vai começar a programar em SQL, aí tudo vai clarear, vocês vão ver, nossa, que bacana. Aprendi a programar banco de dados, modelar banco de dados. Eu gosto muito disso.
Então, vamos ver. Eu, quando não fico assim encabulado com as palavras, eu fico cismado mesmo com as palavrinhas. O que é isso? Vai lá no dicionário, olha, entende o que quer dizer essa palavra. Depois você continua lendo. Aí, então, tá bom. Vamos supor, vocês estão fazendo aí o técnico de informática. Nós vamos formar lá dezenas de alunos, centenas, né? Quanto mais melhor, bens a Deus, que venha bastante aluno para nossa escola, né? O pessoal tá meio desanimado, desistindo por causa de pandemia, mas não pode, viu, pessoal? Vai em frente. Se ficar sem fazer nada é pior, tem que fazer alguma coisa. Dá tristeza ficar parado, não é verdade? Então tá. Nós formamos aqui no Instituto Federal todo semestre, ou todo ano, não sei, 100 alunos, vamos dizer assim, uns 200, no curso técnico de informática. Esses alunos, a gente forma tudo igualzinho, tudo repetido, aprenderam a mesma coisa, um igual ao outro, cursou o mesmo professor, a mesma escola, né? Tudo igual. Só que depois, cada aluno vai seguir seu rumo. Vamos supor, o Argemiro. Ele gosta de banco de dados, então ele vai comprar livro, estudar direitinho, instalar o programinha na casa dele, aprender tudo de banco de dados, porque gosta, eu quero trabalhar só com isso. É uma profissão, pessoal, ganha muito bem, viu? Administrador de banco de dados, tem muito emprego por aí. Você dá apoio para os programadores, né? Você que cuida do banco de dados, daquela máquina, né? Servidor de banco de dados. Eu ganhei muito dinheiro com esse negócio. Eu fui analista de banco de dados. Do inglês chama DBA, Database Administrator. É emprego que ganha muito bem. Então, alguns alunos vão se especializar. O que quer dizer especializar? Eu vou me diferenciar dos outros. Eu não digo que eu vou ser melhor, eu vou ser diferente. Aí tem outro que vai ser analista de suporte. Eu gosto de ficar cuidando da máquina mesmo. Cuido do sistema operacional, configuro rede. Eu trabalhei com isso também, muitos anos. O outro fala, eu gosto de programar mesmo. Eu vou desenvolver software. E aí vai usar o suporte do administrador de sistema, do administrador de rede, do administrador de banco de dados. O cara se especializou em programação. Mas vocês percebem que todas essas pessoas têm algo em comum? Sim, todos estudaram o técnico de informática. Então, essa parte que é comum, é básico para todos. Vocês vão ver que vai aplicar esse conceito agora. E tem uma outra parte que é especialização, que diferencia os alunos mais para frente. Então, entrando aqui, guarda esses conceitos aí dos alunos que vocês vão entender agora, essa teoria de banco de dados aqui. Um conjunto de entidades pode incluir subagrupamentos de entidades que sejam, de algum modo, distintas de outras entidades do conjunto. Imagine uma tabela, né? Que é um conjunto de entidades, cada linha é uma entidade. Tem uma coluninha lá que dá para agrupar, né, as entidades. Aqui não falou na prática, mas suponhamos tabela pessoas. Você põe lá CPF, nome, endereço, aí você põe lá profissão. Aí sim. Esse daqui é administrador de redes. Esse aqui é administrador de sistema operacional. Esse aqui é administrador de banco de dados. Esse outro aqui é programador. Aí você vai correndo o dedo naquela tabela, naquela coluna de profissão, né, da pessoa. Aparece assim: rede, banco de dados, rede, banco de dados, rede, programador.
Sistema. Você percebe que repete muito, né? A profissão. E se eu agrupar essas profissões? É isso que está falando aqui. Eu posso fazer grupos de profissões dentro de um mesmo conjunto de entidades, tá? Agora o livro entra na exemplo prático, aí vai clarear mais. Considere um conjunto de entidades pessoa. ID da pessoa, né? Nome, endereço. Uma pessoa pode ser classificada como... Você tem uma firma, né? Uma loja, tem uma lojinha de informática lá. E eu tenho lá meu banco de dados. Eu cadastro os meus empregados, né? Lojinha não, uma loja grande, vai. Tudo tem que ser grande para fazer sentido o banco de dados, né? Coisa pequena você não controla, você tem tudo na cabeça, né? Eu tenho que cadastrar as pessoas no meu banco de dados que são os meus funcionários, meus empregados. Mas eu também tenho um cadastro de pessoas que são os meus clientes. Percebe, pessoal? Tudo é pessoa. Tudo tem ID de pessoa, nome, endereço. Ambos, funcionários e clientes. Só que o que aconteceu? Essa pessoa aqui, ó, ela é diferente do meu funcionário, né? E como que eu diferencio lá no banco de dados? Pelos atributos, não é isso? Então eu digo para vocês, eu tenho uma tabela pessoa, que todo mundo é igual, tudo é básico, né? Igual os alunos que se formaram no IF. Depois eu vou diferenciar essa pessoa no meu banco de dados. É isso que se chama especialização. Eu adiciono um atributo nela que só cliente tem. O que é que um cliente tem que é peculiar, né? Só o cliente tem. Por exemplo, é um crédito, né? Você pode comprar a prazo aqui, limite de crédito. Põe lá um valor em dinheiro. Olha, ele pode comprar até 5.000 reais aqui a prazo. Ah, legal. Isso aqui é um atributo que só cliente tem. Aí, funcionário. O que é um atributo de funcionário? Podia ser, por exemplo, o salário, quanto que o funcionário ganha, né? Aí eu especializei, peguei pessoa, especializei a pessoa, um virou cliente, o outro virou funcionário. É isso que se chama especialização. Ah, professor, então eu vou criar uma tabela chamada cliente, vai ter o ID, nome, endereço, limite de crédito. Vou criar uma outra tabela chamada pessoa, vai ter o ID da pessoa, pessoa não, funcionário, ID do funcionário, nome, endereço e valor do salário do funcionário. Não, parece intuitivo, mas não é. Por quê? Eu não disse lá na primeira aula, banco de dados não pode ter repetição, redundância. Eu estou repetindo as coisas. Eu estou pondo o ID da pessoa, nome da pessoa, endereço da pessoa, em duas tabelas, a mesma informação, tá vendo? Não pode. Você tem que ser mais racional, mais enxuto. Vocês vão ver aqui como que faz. Pessoal, eu vou pular esse texto, eu vou explicar no desenho, depois vocês vão ler, vai ser tudo o que eu falei, tá? Então está escrito aqui. Vamos para o desenho direto. Aqui. Olha o exemplo. Você voltando lá no texto, você vai ver que é tudo que eu vou falar aqui. Então nós temos, bem intuitivo aqui em cima, uma pessoa tem os atributos ID, pode ser o RG, nome e endereço, bem simplesinho. Está representado aqui, né? Atributo é elipse, conjunto de entidades é um retângulo. Aqui tem um símbolo novo, né?
ISA, esse triângulo. ISA, não se assuste com esse ISA. Traduzindo do inglês, is a, é um. Então, essa pessoa é um. É assim que você lê. Is a. Pode ser funcionário ou pode ser cliente. Eu fiz uma especialização descendo aqui de pessoa para funcionário. Como que eu especializei essa pessoa e ela virou funcionário? Eu adicionei um atributo chamado salário. Ah, legal, bacana. E o cliente? É uma pessoa, não é? Cliente é pessoa, funcionário é pessoa. Só que eu diferenciei desse cara aqui, desse. Eu adicionei um atributo que é peculiar, é só cliente que tem isso. Avaliação de crédito. É um valor em dinheiro, pus lá, uma coluninha na tabela. Então, olhando tabela de Excel agora, faz de conta que você já criou as tabelas no banco de dados. Tem uma tabela pessoa com 4 colunas. RG, nome, rua, cidade. Uma tabela Excel. Crie uma outra tabela no Excel chamada funcionário. Lá eu crio uma coluna com salário. Salário do funcionário ganha R$ 1.045, salário mínimo. Só isso, professor? Não, tá faltando dizer quem é, né? Sobe aqui. Pega o campo chave, o ID. Essa é uma tabelinha bem simples. Põe ID da pessoa e salário da pessoa. Essa tabela funcionário vai ser assim. Ah, que bacana. Enxuguei, né? Não preciso repetir tudo aquele negócio lá dentro dessa tabela. Olha que bacana. Tudo é pessoa, né? Aqui mesma coisa. Cria uma tabela chamada cliente. Põe um valor lá, R$ 5.000. É o valor que ele pode comprar crédito aqui. Ah, mas quem? Quem? Sobe lá. ID da pessoa. Não precisa repetir tudo. Só vai ficar o RG e o valor do limite nessa tabelinha cliente. Viu como é uma maneira mais inteligente, mais enxuta, né? É isso que é fazer a modelagem dos dados com especialização. Vamos descer mais um pouco. Aí alguém falou lá na minha lojinha de informática, né? Lojinha não, tem que ser loja grande para poder ficar complicado aqui, senão não dá para fazer a brincadeira de modelar os dados. Não, você guarda tudo na memória mesmo, não precisa nem banco de dados, né? Funcionário. Esse meu funcionário, como que lê isso aqui? É um. Is a. Tá escrito em inglês, é só traduzir. Pode ser um diretor. Opa, a loja tá grande, hein? Tem até diretor, caramba. Uma loja grande aí. Informática. Balão da informática, né? Tem uma loja aí em Campinas. Só vende coisa de informática. Deixa eu ver se eu liguei aqui o meu computador, porque tá acabando a bateria. Só um minuto. Olha, esqueci de ligar, caramba. É só ligar na tomada. Vai que o negócio apaga aqui, vai me largar na mão. Que isso? Agora tá. Então tem o diretor, ele tem a pessoa que trabalha no caixa, né? Tem a secretária do diretor. Você percebe que funcionário tem vários cargos, né? Então você fez uma especialização de funcionário. Ó, esse funcionário é um diretor. O que seria um atributo de diretor?
Ah, você põe diretor de quê? Ah, eu sou diretor de vendas. Tem um diretor de marketing, tem um diretor financeiro, cuida do dinheiro, tem vários diretores. Então, para cada um tem o código do departamento dele, né? Por exemplo, a secretária. Tem um atributo que só a secretária faz. Você podia pôr aqui um atributo que ela é secretária de quem? De qual departamento, né? Secretária que cuida da burocracia lá, de marca reunião, digita carta, essas coisas. Caixa. Tem a numeração, né? Você vai no supermercado, tem o caixa numerado de 1 a 20. Qual é o seu guichê, né? Um atributo. Percebe, pessoal, que eu posso pegar esse funcionário do jeito que está aquela tabelinha simples que eu fiz, eu adiciono mais um atributo. Eu vou pendurando o atributo, eu vou especializando. É isso que é especialização. E é só, não tem segredo, é só isso mesmo. A ideia aqui é você criar as tabelas sem repetir as informações. Usa muito esse negócio de pessoa. Você vai ver vários modelos de banco de dados. Você tem lá pessoa. É uma especialização. É pessoa física ou é pessoa jurídica? O que define? A física distingue a física da jurídica. A física tem CPF. A jurídica tem CNPJ. Mas ambos são pessoas. Ambos têm endereço. Tem limite de crédito, tem telefone. Então, quando você vai falar fornecedor, você põe lá, é pessoa. Ah, é um cliente da firma. É pessoa também. E depois você vai diferenciando. Fica um modelo mais enxuto, mais simples, mais inteligente, né? Sem repetição. E generalização, o que é? A generalização, depois eu explico, deixa eu terminar um negócio aqui. Tem um conceito muito interessante que eu esqueci de falar. A pessoa, ela originou o funcionário e cliente, é como se fosse um pai, né? Então, funcionário herda tudo que for atributo da pessoa. Tudo que está listado aqui, você pode dizer pertence para funcionário, porque funcionário é uma pessoa. Funcionário herda todos os atributos de pessoa. Quando você vê esse triângulo aqui, ó, é um nível, né? Ó, daqui para baixo, daqui para cima. Daqui para cima, você dá o nome de superclasse. Daqui para baixo, você dá o nome de subclasse. Significa que a subclasse herda todos os atributos da superclasse. Eu não preciso ficar indicando aqui as elipses, já está indicado aqui em cima. Você sempre olha lá em cima e você vê que aqui subentende que tem todos aqueles atributos. É herança. Aqui mesma coisa, tá? E digo mais, tá? Esse conjunto de entidades normalmente se relaciona com outros conjuntos de entidades. Deve ter aqui, não foi desenhado, mas deve ter aqui um losango, um outro retângulo, vai ter um conjunto de relacionamentos, uma outra tabela que se relaciona com essa. Também, esse funcionário herda também todos esses relacionamentos que a superclasse tem. É da teoria do modelo de entidades e relacionamentos, tá? Então, superclasse e subclasse é simplesinho, é o que está para baixo da linha, subclasse, o que está para cima é superclasse. Tem o lance da herança.
Ah, tá, professor. E o que é generalização? Pessoal, eu não vou explicar, eu só vou dizer assim, ó. Pega, não tô fazendo brincadeira não, é sério. Pega esse desenho, vira de ponta cabeça. Aí eu falo, olha, aqui é uma generalização. Que simples, não? E é mesmo. Faz de conta você olhando de baixo para cima. Eu fui lá na firma, eu observei uma secretária, uma caixa, um diretor. Ah, blá blá blá, diretor é diretor do departamento, tem um atributo. Qual é o departamento do diretor? Caixa tem um número de caixa. Secretária tem aqui um outro atributo, quantas horas de trabalho por semana e atende quem essa secretária? Pode ser atender várias pessoas, tá? Não é só uma. Aí eu olho, eu falei, caramba, tudo aqui é pessoa, né? Tudo aqui é funcionário. Aí eu falo, vamos enxugar esse modelo? Eu estou observando aqui, igual aquela primeira tabela que eu falei para vocês, que tem as profissões, né? Eu posso separar aquele negócio lá, criar uma tabelinha para cada profissão e fazer a generalização. Então eu vou generalizar, eu vou pegar todos esses atributos aqui, diretor tem nome, endereço, aqui tem nome, endereço, e vou enxugar o negócio, tudo é funcionário, tudo é pessoa. Eu generalizei, eu tirei alguns atributos daqui e joguei lá em cima, porque vai ter a herança. Não se preocupem, pessoal, é tudo a mesma coisa. Generalização é a mesma coisa que especialização de ponta cabeça. Depende do jeito como você olha. De que lado você olha? De baixo para cima ou de cima para baixo? É sério, não é técnica minha não. O livro está falando isso daqui. E quando você olha para um modelo e você vê que dá para generalizar é uma otimização que você faz. Especialização também. Então o livro diz isso. Blá, 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 já falei tudo. Depois vocês dão uma lida, vocês vão entender que é coisa que eu já falei. Herança, acabei de explicar. Você vê como fica mais fácil? Você vai ler, não entende. Você pega um exemplo, alguém faz um comentário, você entende. Você vê que é tão simples. O difícil é explicar, né? E o livro vai 3, 4 páginas para falar uma coisinha tão simples. Aqui já falei. Pessoal, é isso. Tá tudo falado aqui. Então, generalização é o mesmo que especialização, depende do ponto de vista. Aqui, para simbologia, como que desenha as coisas, né? Tudo já foi explicado, eu só vou dar uma repassada. Isso daqui eu faço uma prova, põe uma tabelinha com esses desenhos, vocês vão falar aqui, ó. Complete a tabela, você vai completar com essa descrição do desenho. Então, conjunto de entidades é um retângulo. Dentro do retângulo você escreve o nome. Esse aqui a gente viu hoje, né? Beleza? Entidade fraca. Conjunto de relacionamentos. Losango. E losango duplo. É um conjunto de relacionamentos, só que de um dos lados dele tem um conjunto de entidades fraco. Aqui o livro está errado, pessoal. Elipse é o quê? É um atributo, né? Só que o atributo, quando for chave, tem que estar sublinhado. Teria que estar sublinhado aqui. Atributo chave, tá? Faz de conta que tem um risco aqui embaixo. Olha aqui o conjunto de relacionamentos. Ó, aqui é relacionamento.
Aqui também, só que tem uma linha, né? Essa linha é uma simbologia gráfica, está indicando o quê? Quando a linha não tiver seta, você lê assim, muitos, muitos, do lado esquerdo. Não tem seta, é muitos. Lado direito, muitos, muitos para muitos. A entidade A se relaciona com a entidade B com a cardinalidade muitos para muitos. É assim que você vai ler essa simbologia aqui. Olha o outro aqui, por exemplo. Já tem uma seta de um lado só. Como que você lê? Conjunto de relacionamentos, losango, lado esquerdo, muitos para um. A pontinha da seta é 1. Sempre que tem uma seta, você lê 1. Do outro lado da seta, sempre tem que ver também, né? Se for muitos, não tem seta nenhuma. Se tiver seta aqui também, você vai ler ponta da seta 1 para 1, ponta da seta, tá? Atributo, a gente já viu. Esse aqui é o caso do telefone, né? Atributos multivalorados. É uma entidade que tem um atributo com vários telefones. Quer ver um outro atributo muito comum, multivalorado? É os filhos, né? O Argemiro, a Ana Maria, tem o André e a Lívia. Tem 2 filhos, um casalzinho. Para cada filho eu vou ter que ter uma linha de uma tabela separada. E aí eu pego. A criancinha quando nasce você já faz o CPF, não é assim que funciona hoje? CPF do André, CPF do Argemiro, CPF da Ana Maria. Eu já liguei os 3, você viu a relação ternária aí? E ainda com múltiplos valores. Olha que bonita a teoria. Cria uma tabelinha de filhos, vai ter 3 colunas, 3 CPF, mais nada. Mas quem que é esse CPF desse filho? Vai lá na tabela filho, você vê? É assim que se faz. Vai ter o André com o CPF dele, a Lívia com o CPF dela, o Argemiro com o CPF dele, a Ana Maria com o CPF dela. Aí eu vou pegar um relacionamento e ligar. Mas quando é atributo filho, tem que separar em outra tabela. E aqui, atributo derivado, vocês se lembram? É um atributo fantasma, não existe. Mas por que indica então? É porque você tem que calcular ele. Tem que olhar para a tabela e deduzir, calcular. Uma coisa que não existe. Idade da pessoa. Não vai ter uma coluna com a idade. Você tem que calcular. Você pega lá, Argemiro, data de nascimento, 1959. Subtrai de 2020, idade do Argemiro, 61 anos. É assim. O gerentão aqui do Banco do Brasil, agência Chapadão. Chapadão é Castelo aqui, né? Onde eu moro. Ele fala assim: Argemiro, você é o analista aqui, né? Do banco. Eu quero saber todas as agências de Campinas, quantos clientes tem? Não vai existir uma tabela. Agência Chapadão tem 1.000 clientes. Agência Centro, 5.000 clientes. Não vai ter essa informação. E como que você faz? Você puxa uma listagem da agência, conta quantas linhas tem e responde para o gerente: olha, aqui no Chapadão tem 1.000 clientes. Professor, mas aí é muito trabalhoso, um trabalho meio burro. Não, o computador faz para você. Você dá um comandinho lá, vocês vão aprender. Eu vou ensinar a programar em linguagem de banco de dados. Na hora vem o resultado. Então é um cálculo. Número de clientes da agência. É um atributo derivado, porque ele foi derivado de outro atributo. Eu usei outro atributo para calcular. Aqui, lembra que eu expliquei ainda hoje? Participação total. Quer dizer que cada linha dessa tabela obrigatoriamente tem que se relacionar
Através desse conjunto de relacionamento, aqui tem outra tabela que não foi desenhada. Uma outra tabela. Empréstimo, né? Lembra o empréstimo? Todo empréstimo tem que ter um cliente que tomou o dinheiro emprestado, né? Para quem que você emprestou? É obrigatório ter essa indicação aqui. Que a gente viu hoje. Conjunto de entidade fraco não tem chave primária. O que ele tem é chave parcial, também chamado de discriminador. Então você indica com uma linha tracejada, porque é parcial, é somente uma parte. Tem que se juntar a outra parte, que seria a chave primária. Aí sim você vai ter uma chave para aquela tabela. É regra da teoria. Toda tabela tem que ter um atributo chave. Isso aqui eu já expliquei. Olha outra possibilidade de relacionamento, ó. Pontinha da seta, 1 para 1. Aqui. Tá vendo esses nomezinhos aqui, ó? Essas linhas que interligam um conjunto de relacionamento com um conjunto de entidades. Você pode pôr uma descrição aqui, nome de um verbo normalmente que você põe. Pode dizer, ó, essa entidade possui o filho que tem do lado de lá. Essa entidade trabalha para o nome do departamento, está se relacionando. Esse cliente, escreve aqui, tomou emprestado, empréstimos, só para descrever, né, o relacionamento. Ó, Isa, é um. Outro, aqui você pode indicar, é opcional. Eu não gosto de usar assim. Eu gosto de usar assim, seta. Ou é um ou é vários. Não importa que número seja. Aí você pode, em vez de pôr seta aqui, você põe dois numerozinhos. É um para muitos. Aí você põe um número mínimo e um número máximo. Se você usar um software, e tem que ter um software para desenhar essas coisas todas, né? Você não vai fazer na mão, é lógico. Se chama, podem anotar aí, pessoal. Dá uma estudadinha, fica como dever de casa, porque hoje não tem tarefa. Pesquisa no Google aí, ó. BR-modelo. É o software para desenhar todos esses símbolos, para montar o MER de vocês. Vocês vão ver que lá eles usam isso daqui, ó. É um pouquinho diferente a simbologia, mas é similar, também é válido, tá? Outro Isa. E é só por hoje. O que vocês acharam? Tem dúvidas, pessoal? Eu volto. O que vocês acharam da aula? Deu para acompanhar direitinho? Tudo bem para vocês? Deixa eu parar a gravação.